Que alegria podermos estar neste momento junto com cada um dos amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que estão vendo este vídeo neste momento tão precioso, não é? Que bom a gente poder estar aqui novamente, sempre com o propósito de poder compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor com você, meu amado irmão, minha irmã. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, no nome do Senhor Jesus, não é? Eu sou o pastor Adalto Rocha, pastor da Igreja Batista da Redenção, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é uma alegria muito grande podermos estar junto neste momento, através dessa rede social, para compartilharmos da palavra de Deus, da palavra do Senhor, que é tão maravilhoso, que é tão bom, não é? Que neste momento Deus possa falar poderosamente ao teu coração, que neste momento Deus possa falar poderosamente na sua vida, meu irmão e minha irmã, não é? Como já de costume, nós sempre estamos aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus, da palavra do Senhor com você. E neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero compartilhar com você um tema muito maravilhoso, um tema muito precioso, que eu acredito que precisa ser debatido, ser discutido, ser ensinado e ao mesmo tempo também nós sempre estarmos com os nossos corações abertos para aprender, para ouvir mais sobre esse tema que eu quero compartilhar com você neste momento, que é com relação ao perdão, né? Hoje eu quero falar com os irmãos e irmãs a respeito do perdão, né? E eu quero destacar para você neste momento uma história bíblica que está no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, né? A partir do capítulo de número 37, nós vemos surgir essa história, que é a história de José do Egito, né? E eu quero compartilhar com você o último capítulo de Gênesis, o capítulo 50, a partir do versículo de número 15, que nos fala um pouco, ou seja, o final, não é? Da história ali de José do Egito. Eu quero ler esse texto com os irmãos e depois nós vamos estar fazendo algumas considerações a respeito desse texto no nome do Senhor Jesus, não é? Gênesis, capítulo de número 50, a partir do versículo de número 15, assim nos ensina a palavra de Deus e também a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Porquanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes as transgressões dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: somos os teus servos. E respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para a conservação de muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e também aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, neste momento tão precioso, nós vamos falar um pouco sobre a história de José do Egito, né? E eu quero tomar um tema para esta meditação, neste momento tão precioso, aprendendo a perdoar, né?
Eu vou repetir mais uma vez para você o tema da nossa reflexão neste momento: aprendendo a perdoar, né? Nós conhecemos um pouco da história de José do Egito. Talvez você que está nos vendo não conheça a história do Egito, a história de José do Egito, mas nós aprendemos, irmãos, com a história de José, que ele, quando a gente olha para Gênesis capítulo 37, nós vemos que José era um jovem sonhador, né? E por causa dos seus sonhos, a palavra de Deus nos diz, né, que os seus irmãos começaram a ter inveja e passaram a odiá-lo. E a palavra do Senhor nos ensina que José, ele foi vendido para o Egito por causa dos seus irmãos, pelos seus irmãos, né? E a palavra de Deus nos ensina que José, ao ser vendido ali para o Egito, injustamente pelos seus irmãos, fruto, não é, de inveja, de ódio, de raiva, a palavra nos ensina que José, ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar, né? E a palavra de Deus nos diz que ali na casa de Potifar, no Egito, a palavra de Deus diz que José também sofreu mais uma chateação na sua vida, porque a mulher de Potifar, ela colocou os olhos sobre José, e a palavra do Senhor nos diz que injustamente também José foi acusado de uma tentativa de estupro, né? E com isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que José, ele foi parar no cárcere. José foi preso, e a palavra do Senhor diz que ali no cárcere, né, Deus continuou a trabalhar na sua vida, continuou a trabalhar na história da sua vida. E a palavra de Deus nos diz que ali naquele cárcere, Deus levou José a ser o governador do Egito, né? E a palavra de Deus ainda nos ensina, irmãos, que houve uma fome, houve uma situação muito calamitosa sobre todo o Egito, como a palavra nos ensina, sobre toda aquela região. E o texto nos assegura, o texto nos ensina que não somente os irmãos de José, mas também o pai de José, eles vieram para o Egito ali para comprar mantimento, para comprar cereais, porque no mundo daqueles dias só havia alimento ali. E assim, diante dessa história, diante deste momento, a palavra nos ensina que José, então, ele reconhece os seus irmãos, conhece o seu pai, e ao mesmo tempo também ali, não é? Neste momento, Deus continua trabalhando sobre a vida e sobre o coração de José do Egito, né? Mas após a gente falar um pouquinho a respeito dessa história, após a gente conhecer um pouquinho da história de José do Egito, a palavra do Senhor nos mostra, nos ensina, irmãos, através dessa história, a necessidade de nós aprendermos a perdoar. Como eu disse aqui, José foi injustamente vendido para o Egito, né? Tiraram de José o privilégio de poder crescer ao lado do seu pai, crescer ao lado da sua família. E sendo assim, meus irmãos, Deus teve que tratar a vida de José, e ao mesmo tempo também José teve que deixar ser tratado, né? Então eu quero nesta tarde, junto com você, meu irmão, minha irmã, aprender um pouco sobre o perdão. Eu quero dizer para você novamente o nosso tema, não é? Aprendendo a perdoar. Primeiramente, que eu quero destacar, olhando para essa história e aprendendo também sobre o perdão, é que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que eu preciso aprender a perdoar porque Deus me perdoou primeiro. Eu preciso aprender a perdoar porque Deus me perdoou primeiro, né? Queridos, no capítulo 50, versículo 17 de Gênesis, nós aprendemos algo interessante. A primeira parte do versículo faz assim: assim direis a José, perdoa, pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. É interessante que nesse primeiro momento a palavra de Deus nos ensina, não é? Que Jacó mandou dizer para José para que ele perdoasse os seus irmãos, para que ele perdoasse aqueles que haviam feito o mal sobre a sua vida. E eu preciso aprender a perdoar, meus irmãos, porque Deus, ele me perdoou primeiro.
Meu amado irmão e irmã, eu não sei como você tem lidado com essa situação. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias. Eu não sei quais são os desafios que você tem a enfrentar, não é? Nesses últimos dias, mas eu quero dizer para você que nós precisamos aprender a perdoar. E por que eu preciso aprender a perdoar, pastor? Como a palavra nos ensina, porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos perdoou primeiro, né? Nós temos um texto interessante de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Meus irmãos, o maior exemplo de perdão é Jesus Cristo. A palavra nos ensina que quando Jesus estava ali na cruz, já crucificado ali, diante dos seus algozes ali, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele olha para os céus e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ainda quando olhamos para a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz assim: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse versículo ele é claro, irmãos, que Deus em Cristo, ele nos perdoou. Meus queridos irmãos, primeiramente a gente precisa aprender que nós precisamos perdoar porque Jesus, o nosso Deus, ele nos perdoou primeiro. Ainda olhando para a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 13, versículo 14, a palavra diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Eu quero ministrar no teu coração nessa tarde, meu irmão e minha irmã, o que primeiro nós aprendemos com o perdão é que Deus, ele nos perdoou primeiro. Por que nós precisamos aprender a perdoar? Porque Deus já perdoou os nossos pecados e ele perdoa. Se hoje confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos purificar, para nos perdoar de todas as nossas transgressões. Deus perdoou os nossos pecados. Se você se arrepender, se você pedir perdão, Deus perdoa as tuas transgressões, os teus pecados. Segundo, que eu quero ainda compartilhar com você nessa tarde sobre esse tema, aprendendo a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar quantas vezes for necessário. Eu preciso aprender a perdoar quantas vezes for necessário, né? A palavra de Deus nos diz, Gênesis capítulo 50, versículo 17, nos fala assim: agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos seus servos de Deus, do Deus de teu pai. A palavra de Deus diz que Jacó, ele olhou, ele mandou dizer a José, não é? Falando agora, pois, perdoa, rogo-te, que perdoa as transgressões do servo, do Deus dos teus pais. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. E quantas vezes for necessário. Você já parou para pensar que maldade que foi feita contra a vida de José do Egito? Os seus irmãos cruelmente destruíram uma fase da sua vida. Mas Jacó manda dizer para José: você precisa perdoar os teus irmãos. Você que está me assistindo neste momento, talvez você tenha dificuldade para perdoar. Talvez você tenha dificuldade para perdoar aqueles que fazem mal para você. Mas, meus queridos irmãos e irmãs,
precisamos aprender a perdoar quantas vezes for necessário. Olhando para a palavra do nosso Deus, lá em Colossenses capítulo 3, verso 13, fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Este é o princípio bíblico da palavra do Senhor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, né? Olha que maravilha, caso alguém tenha queixa um do outro, perdoe. Esse princípio para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é um princípio para a igreja, né? A palavra diz: suportai-vos uns aos outros. Quantas vezes, meus amados irmãos, temos dificuldade para compreender o nosso irmão? Quantas vezes temos dificuldade para compreender aquele que nós não gostamos? Quantas vezes temos dificuldades para compreender aqueles que são contra, muitas vezes, aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, a maneira como nós somos? Você já parou para pensar que muitas vezes nós queremos construir um círculo de amizade somente com pessoas que nós imaginamos que pensa como nós pensamos, gosta daquilo que nós gostamos e, principalmente, que concorde com tudo o que a gente pensa ou o que a gente diz. Sabe, queridos irmãos e irmãs, precisamos aprender a suportar-nos uns aos outros, como a palavra de Deus nos diz, né? Precisamos aprender a perdoar mutuamente, a perdoar uns para com os outros, porque este é o mandamento bíblico. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, fala assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes do dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. E Jacó, ele mandou dizer para José: perdoa os teus irmãos. Não olha para as suas ofensas, não olha para as suas maldades, não olha para o que eles tramaram contra você, mas perdoa. Amado irmão e irmã, você que está me vendo neste momento, nós precisamos aprender a perdoar porque Deus nos perdoou primeiro. Segundo, nós precisamos aprender a perdoar quantas vezes for necessário. Como você tem lidado com o perdão? Como está o teu coração? Será que você não precisa perdoar alguém? Será que você não precisa se libertar deste problema que é o perdão, né? Que está relacionado ao ódio, à amargura, ao rancor? Como é que está a sua vida? Terceiro, e querendo já concluir esta palavra, né? Eu preciso aprender a perdoar para ser liberto. Ainda quando olhamos para o texto sagrado de Gênesis, capítulo 50, versículo 17, a última parte do versículo fala assim: José chorou quando lhe falaram. A palavra de Deus diz que depois que o pai de José, ali Jacó, mandou dizer para Jacó: olha, perdoa os teus irmãos, perdoa toda a maldade que eles fizeram com você. A palavra do Senhor nos diz, meus queridos irmãos e irmãs, que José, ele chorou. A palavra do Senhor nos ensina, literalmente, como está no texto sagrado, José chorou enquanto lhe falavam. E o choro de José, meus irmãos, foi um choro onde estava envolvido muita dor, muita mágoa, muita tristeza, muita decepção, muita frustração, como muitas pessoas hoje, elas têm chorado. Como muitas pessoas hoje têm vivido. Tem um texto sagrado, irmãos, lá no livro de Jó, olhamos para o livro de Jó, capítulo 21,
versículo 23 ao 25, preste atenção na leitura desse versículo. Jó, capítulo 21, versículo 23 e 25 fala assim: alguns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena, fartura e vigor. Outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. A última parte do versículo fala assim: outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. Isso é uma grande realidade, o que no livro de Jó é expresso, irmãos. Quantas pessoas infelizes, amarguradas, rancorosas, por causa da amargura. Ainda, queridos irmãos, olha que triste esse momento que nós estamos relatando da história de José do Egito. José teve que aprender a perdoar. E a palavra de Deus nos ensina que ele teve que aprender a perdoar, a perdoar todo o mal que os seus irmãos fizeram para ele. Essa história ela é desafiosa para a gente. Essa história nos faz refletir, essa história nos faz pensar. Sabe, e quando olhamos para uma história assim tão interessante, tão maravilhosa, a gente precisa aprender a perdoar, meu irmão e minha irmã. Sabe, quantos casamentos destruídos, porque muitos casais não aprendem a perdoar. Isso é uma grande realidade. Quantos casamentos destruídos por falta de perdão. Por causa do perdão não há mais diálogo, não há mais intimidade, não há mais vida no casamento. Se nessa tarde você, meu irmão, minha irmã, precisa perdoar o seu esposo, você precisa perdoar a sua esposa, perdoe. Quantos casamentos fracassados por causa do ódio, da amargura, porque não quiseram aprender como José aprendeu. Jacó disse para José: perdoa os teus irmãos. E a palavra está dizendo: perdoa o teu esposo, perdoa a tua esposa. Ainda quando olhamos para a palavra, irmãos, quantos relacionamentos familiares, não é? Entre primo, prima, tios, não é? Sobrinhos, avós. Quantos relacionamentos também assim destruídos. Ainda olhando para a palavra, quantos relacionamentos destruídos. Quantas amizades desfeitas, quantas amizades quebradas. E que precisa ser resolvido, precisa ser perdoado. E também, meus queridos irmãos e irmãs, quantos pais e filhos que precisam aprender a perdoar. A palavra de Deus, a palavra do Senhor nos ensina de uma maneira tão especial, irmãos, né? Quantos pais, quantos filhos que precisam aprender a perdoar. Amados irmãos e irmãs, olha, talvez você que está vendo esse vídeo, você tem uma amargura contra o seu pai, contra a sua mãe, ou você que é um pai, uma mãe, tem uma mágoa contra o filho, uma filha. Isso não é bom, isso não pode. Quantos filhos vivendo na rebeldia, quantos filhos vivendo nas drogas, quantos filhos vivendo em tantos tipos de vícios desse mundo, porque nos seus corações muitas vezes existe um ódio, e esse ódio, ele é por causa da falta de perdão. Se você ainda não perdoa a tua mãe, se você ainda não perdoa o teu pai, perdoa. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor de uma maneira especial, no capítulo 50, José ele declara aos seus irmãos, diz assim: olha, fique tranquilo, eu não vou trazer nenhum mal contra vocês, porque hoje eu entendo que tudo o que aconteceu na minha vida foi por um propósito de Deus para a conservação de vida. Em outras palavras, José ele tinha uma maturidade cristã para entender tudo o que estava acontecendo, para entender toda a sua história sofrida. Mas ele sabia que o maior de tudo é porque Deus ele tinha um propósito.
Eu quero nessa tarde, meu irmão e minha irmã, concluir esta palavra dizendo para você algo muito precioso e maravilhoso. Aprenda a perdoar. Eu não sei o que você tem passado, não sei como é que é a tua vida, mas se existe algum problema, perdoa, porque o perdão ele é bíblico. A gente costuma ensinar que a pessoa que ainda não aprendeu a perdoar, ainda não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é perdão. Lá na cruz, Jesus nos perdoou as nossas transgressões, os nossos pecados, nos reconciliando, trazendo redenção, trazendo justificação, perdão. Aprenda a perdoar o irmão da igreja, aprenda a perdoar alguém da tua família, aprenda a perdoar a si mesmo. Quantas pessoas que não se perdoam, ainda nutrem nos seus corações algum sentimento, alguma amargura, alguma coisa que eles acham que Deus ainda não os perdoou, e aquilo fica como que uma ferida que constantemente volta a sangrar. Eu quero orar com você neste momento, quero agradecer junto com você a Deus por essa palavra bendita e maravilhosa. E você que porventura talvez precisa perdoar, ouviu essa palavra, eu quero orar junto com você nesse instante, para que Deus lhe dê força, para que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida e sobre o seu coração. Eu quero orar com você nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas. E nessa tarde, meu Pai, eu quero orar junto com este homem, esta mulher, que precisa perdoar, precisa se libertar deste mal, precisa se libertar deste problema do passado. Meu Pai, em nome de Jesus, dá forças, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a vida deste homem, desta mulher, meu Pai, desta família, ainda neste tempo que nós estamos passando, neste período que nós estamos vivendo, meu Pai. Abençoe as famílias, abençoe cada lar, abençoe cada vida, meu Pai, no nome de Jesus. E principalmente, Senhor Deus, neste momento, ensina-nos a perdoar, ó Pai, assim como o Senhor já tem perdoado as nossas ofensas, perdoado as nossas transgressões, no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, não é? Aprenda a perdoar. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Adalto. Uma alegria muito grande podermos estar juntos neste instante, compartilhando a preciosa palavra de Deus, a preciosa palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.